queria agradecer a todos vocês a presença. E realmente eu estive aqui à frente de um debate há um mês atrás, e eu vou dizer um pouquinho por que eu, como psicanalista, escolhi esse título, né? Precisamos falar sobre fascismo. Bom, que na minha profissão é sempre preciso falar, né? E eu escuto, mas antes de eu escutar é porque eu falei muito, né? Então, eu acho que falar é sempre importante. E, mais do que isso, é falar de porquê do fascismo, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é como um fascista se constitui, né? Ou como se constitui um sujeito fascista. Né? Porque, quando a gente, enfim, se depara com fascismo, é muito assustador. Mas a gente tem que pensar que ninguém nasceu fascista. Né? Nenhum sujeito nasce fascista, não existe o gene do fascismo. Né? Ninguém é fascista do berço. E também ninguém é obrigado a morrer fascista. Né? Então, as pessoas se deslocam ao longo da vida. E a psicanálise é um desses caminhos para as pessoas conseguirem produzir esse deslocamento. Né? Quer dizer, elas poderem operar alguma mudança e alguma transformação na vida delas. Então, quanto mais, eu acho, a gente falar sobre o fascismo, mais possibilidade a gente vai ter de também desnaturalizar esse lugar do fascista, né? Como um monstro, como um irrecuperável, como alguém que, enfim, a quem a gente não vai ter acesso, ou que é tão diferente de nós. Né? Quer dizer, eu trouxe, da vez anterior, um texto do Foucault, onde ele diz exatamente isso. Quer dizer, talvez o fascista não seja exclusivamente o outro. Né? O quanto, em nós, em algum momento, nós também não nos colocamos nesse lugar. Né? Nós também não ocupamos esse lugar. Né? É um lugar em aberto, é uma estrutura aberta, né? Onde o sujeito pode, em algum momento, frequentar esse lugar. Né? Obrigatoriamente, ele não vai permanecer nesse lugar. Não há uma substância no ser fascista, não há uma essência do fascismo. Né? Então, acho que, por isso, é importante a gente continuar falando sobre o fascismo, e o nosso projeto é que a gente continue falando sobre o fascismo e que a gente ouça também as pessoas que dizem até que nós somos fascistas por criar esse tipo de encontro. Né? Eu acho que... porque eu achei curioso, assim, né? No último encontro, a Mídia Ninja, por exemplo, foram 45 mil acessos, muita gente dizendo que nós éramos fascistas, mas assistiram 2 horas de debate. Né? E isso significa alguma coisa. Né? E como eu comecei o primeiro encontro da gente, né? Porque não era o título não era precisamos falar sobre fascismo, era Por uma Vida Não Fascista, que eu expliquei na época, que é um prefácio que o Foucault, né, faz de um livro de um outro filósofo chamado Gilles Deleuze, né, chamado Anti-Édipo, onde ele vai tentar trabalhar a questão não só do fascismo, mas como nós podemos criar uma resistência em relação ao fascismo. Né? Como é que a gente pode pensar uma vida não fascista? Então, pensando nisso, eu queria, de alguma forma, dar uma continuidade para essa ideia de resistência. Como resistir? Né? Como nós também podemos resistir ao nosso fascismo? Então, eu achei uma das últimas entrevistas do Foucault. O Foucault morreu em 85, essa entrevista de final de 83, onde ele fala coisas que eu acho muito interessantes. É muito rapidinho, e eu vou ler para vocês para abrir aqui os nossos trabalhos. E até eu falei para a Miradades que, quando eu estava lendo isso aqui, ele me veio imediatamente à cabeça. Durante séculos, temos nos convencido que, entre a nossa ética pessoal, nossa vida diária e as grandes estruturas políticas, sociais e econômicas, há relações analíticas, e que não podemos mudar nada, como, por exemplo, nossa vida afetiva, nossa vida familiar, sem que isso mude a vida econômica e a democracia. O que me impressiona é o fato de que, em nossa sociedade, a arte se tenha tornado algo relacionado somente a objetos e não a pessoas ou a vida. Essa arte é algo especializado.
ou fornecido por experts que são artistas. Porém, a vida de cada pessoa não poderia se tornar uma obra de arte, porque a lâmpada ou a casa podem ser uma obra de arte, a nossa vida não. A partir da ideia de que o sujeito não nos é dado, acho que é apenas uma consequência prática. Temos que criar a nós mesmos como uma obra de arte. Obrigada.